Eu posso não cantar muito bem, mas eu acho que é uma das mais bonitas que já foram escritas. Me acompanhem, por favor, senhores. He washed my eyes with tears that I might see the broken heart I had was good. Might see Segunda Reis, capítulo 16. Segunda Reis, capítulo 16. Começando com o versículo 10, eu vou ler um pouco mais do que eu geralmente leio. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos sacrifícios pacíficos sobre o altar. E porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. Eu quero usar como tópico, pregando alguns minutos, o novo e o velho altar. O novo e o velho altar. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu peço para que o Senhor nos ajude a ministrar a Tua palavra, a dizer aquilo que precisamos dizer a esse povo. Nós acreditamos que o Senhor nos deu essa mensagem. Eu te peço agora ajuda para entregá-la. E ajude as pessoas a escutarem e entenderem. E eu peço tudo no santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Acaz viveu mais ou menos 750 anos antes de Cristo. Ele viveu mais ou menos 250 anos antes de Davi. Ele teve o privilégio de, durante o seu reinado, porque ele morreu, ele tinha 36 anos de idade, e ele foi um dos homens mais malvados a aparecer sobre o trono de Judá. E ele teve o privilégio de ter um dos maiores profetas que já viveu, ministrando para ele, o grande profeta Isaías.
Muita pouca coisa pode ser dita a respeito de um profeta que é bom que não pudesse ser dito a respeito de Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, falando de Jesus, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Glória a Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ninguém falou da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo, como fez Isaías. Então ele se levanta diante de Acaz e dá a maior profecia, talvez que já tinha sido dada, quando ele disse: e uma virgem dará à luz, e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Glória a Deus. Ele teve o privilégio, Acaz teve. Na verdade o seu nome era Joás, mas o Espírito Santo tirou a sílaba de Jová fora do nome dele, deixando somente Acaz. Jeoacás é: o Deus é minha possessão. Acaz simplesmente significa possessão, e deixou o Deus de fora. E ele teve o privilégio de ter esse grande profeta a ministrar para ele, mas parece que não ajudou em muita coisa. Eu quero te dizer o seguinte: o mundo da igreja hoje, no mundo inteiro, nesse momento, tem o privilégio, glória a Deus, de ter a mensagem da cruz pregada para eles. E eu acho que ainda não foi pregada desde o apóstolo Paulo. Os privilégios ali, e nós não devemos considerar isso algo comum ou algo insignificante, que é um privilégio. E por quê? As pessoas, quando têm uma oportunidade dessas, como Acaz recebeu, eles não querem viver para Deus. Qual é o problema de Esaú, que disse não para Deus, e Jacó, o seu irmão gêmeo, disse sim? O que é que fez Abel aceitar o sacrifício de Deus e o seu irmão Caim rejeitá-lo? Eles eram irmãos, o mesmo sangue. O que é que fez isso acontecer? Por que é que alguns de vocês, você ama muito a Deus? Eu espero que todos vocês sejam assim. E algumas das pessoas que você ama, seu irmão, sua irmã, pais, filhos, eles não expressam nenhum tipo de amor. Um dos problemas, são muitos, mas um dos problemas é que, por causa da queda, todos lá fora que não conhecem o Senhor são cegos espiritualmente. Você me ouviu? Jesus disse que o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho ao pobre, para curar o quebrantado de coração e libertar os cativos e restaurar a vista dos cegos. Ele não estava falando de cegueira física, ele estava falando de cegueira espiritual. E lembre-se do seguinte:
Quando alguém é cego, está cego, não significa que não podem ver muito bem, é que eles não podem ver de jeito nenhum. E é por isso que pregadores são tolos quando tentam alcançar o mundo lá fora através de um evangelho intelectual. O problema não é o homem intelectual, o problema é um coração ruim. E somente o Espírito de Deus pode alcançar esse coração cego espiritualmente. Deixe-me repetir, pois é muito importante. Você nunca vai alcançar aquele ente querido argumentando com eles. Você nunca vai alcançá-los através de tentar mostrá-los. A única coisa que você pode fazer é viver para Deus de uma forma que eles possam ver Cristo em sua vida. E o Espírito Santo então pode começar a trabalhar no coração e na vida daquelas pessoas. Glória a Deus! Agora, muitos na igreja também estão cegos para alguns aspectos do evangelho. Você pode abrir os seus olhos para alguma parte daquilo, estar cego para outras partes daquilo? Sim. Pode sim. Com certeza você pode. Espiritualmente cego. Os católicos nos dizem que a igreja é a resposta. Não, a igreja não é a resposta. A cruz de Cristo é a resposta. Nossos amigos pentecostais dizem que orar em línguas é a resposta. É bíblico, mas não é a resposta. A cruz de Cristo é a resposta. Nossos amigos da Igreja de Cristo nos dizem que batismo nas águas é a resposta. Batismo nas águas é importante, mas não é a resposta. A cruz de Cristo é a resposta. Nossos amigos da palavra Rema nos dizem que Jesus queimando no inferno 3 dias e 3 noites é a resposta. Não, a cruz de Cristo é a resposta. Nossos amigos adventistas dizem que o sábado é a resposta. Não, não é, a cruz de Cristo é a resposta. Estão cegos. Estão cegos. Você precisa entender isso. E eu quero falar disso aqui também. Escute. Para todos vocês que sabem e entendem a mensagem da cruz, e glória a Deus por isso, você nunca vai ajudar outros cristãos a ver, através de agir com uma atitude de ser maior ou melhor do que eles. Você ouviu o que eu disse, e eu quero repetir. Você pode se conduzir de uma maneira que, eu sei mais do que você, e você não é nada porque você não sabe, você não vai cobrir, não vai chegar a nenhum lugar. Você está entendendo o que eu digo? Uma atitude de achar que é superior e que sabe tudo, não vem de Deus. É orgulho espiritual que entrou em você. E você precisa entender que você nunca vai ajudá-los a ver dessa forma. Seja bondoso com eles, gracioso com eles. Os ame, que eles vejam a Jesus Cristo e Ele crucificado em seu coração e na sua vida. Glória a Deus. Agora, Acaz, o líder titular de Judá, o rei da nação da qual o Senhor abençoou, ainda que tinha sido dividida um pouco tempo antes. Mas me escute com cuidado aqui. Uma igreja nunca pode ir além da sua liderança. Você me entendeu? E eu quero repetir aqui. Uma igreja não pode ir além
da sua liderança. Se aquele púlpito está ruim, a maioria de vocês vão ser ruins. Se aquele púlpito é forte, a maioria de vocês serão fortes. Agora você não consegue isso através mas o único caminho é designado pelo Espírito Santo. Se você está indo a uma igreja, que é uma igreja que compromete por causa do púlpito, é melhor você sair daí. E eu quero continuar. Uma denominação inteira não pode ir além da liderança que está sobre aquela denominação. Existem alguns que podem, alguns sempre podem, mas como um todo, eles não vão ir além uma liderança assim. Recebi uma carta há um tempo atrás que alguém nos mandou, não era para nós, era para uma outra pessoa. Eles tinham escrito o superintendente de uma denominação específica, dizendo que a Francis, do programa dela, com o John, e o Lauren e o Donnie, tinham falado desse livro da vida com propósito. E escute, entenda por favor, aquele livro vendeu 30 milhões de cópias. Amigo, quando todos estão atrás disso, até os muçulmanos, tem algo errado aí. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Quando o mundo aplaude e o mundo diz isso é maravilhoso, isso deve ser um sinal grande para você de que não é de Deus. Eu não acho que você está me ouvindo. Quando essa cidade de Baton Rouge, quando os líderes começam a dizer: o Centro Familiar de Adoração é um lugar muito bom, sim, é ali que você deve ir para a igreja, e a sua liderança é cheia de pessoas maravilhosas, algo está errado com essa igreja. Tome cuidado, muito cuidado, quando todos falam bem de você. Quando o mundo diz, esse é o tipo de mensagem que queremos ouvir, é uma mensagem positiva, pode ter certeza que esse depravado está ouvindo aquilo que ele ou ela quer ouvir, e não o que ele ou ela precisa de ouvir. Não pode ir muito além. A denominação não pode. E as pessoas nos enviaram uma carta que veio do superintendente geral daquela denominação. E ele disse abertamente: nós apoiamos o livro da vida com propósito. Nós acreditamos que é a resposta de Deus para essa época e nós não concordamos com o que os Swaggers estão ensinando. Muito bom. Porque eu o conheço. E se ele tivesse falado, maravilhoso, então era melhor eu olhar o que eu estou pregando. Eu quero que você escute. A liderança precisa estabelecer o padrão do compasso espiritual. E se a liderança não estabelece esse padrão, não vai ser estabelecido. Quando alguns pregadores, em um certo ponto, vieram até a igreja de Antioquia e vieram de Tiago, o meio-irmão do Senhor, e não dá para chegar numa posição melhor do que essa, em relação ao que Tiago era. É claro que Tiago não serviu ao Senhor durante o ministério de Cristo na terra, mas quando ele ressuscitou, Tiago entregou o coração dele, a vida dele para Cristo, completamente. E eu não sei, a igreja em Jerusalém era uma igreja grande. Talvez Tiago sabia desses pregadores, talvez não sabia. Mas eu sei do seguinte, que como
F. Bruce, um grande teólogo, disse, o apóstolo Paulo sempre respeitou Jerusalém de uma forma grande, mas Jerusalém respeitava o apóstolo Paulo muito pouco. Isso está certo. E eles vieram até a igreja de Antioquia, e o Espírito Santo tinha pegado o compasso do evangelho de Jerusalém até Antioquia, por causa do problema com a graça e com a lei. E quando esses pregadores vinham da igreja principal em Jerusalém, é algo grande, isso era algo importante, é um poço fundo. Vieram da igreja mãe em Jerusalém, que devia ter 50 mil membros, mas ainda estavam se apegando à lei, tentando viver a lei e a graça, tentando juntar os dois. Isso não podia acontecer. E Pedro e Barnabé, você precisa entender quem Pedro é. Nós olhamos para Paulo hoje como se fosse o príncipe dos apóstolos, mas na época Pedro era visto como o príncipe dos apóstolos. Ele tinha sido escolhido por Jesus Cristo mesmo. Esse era o homem que tinha acabado de descer a rua em direção ao templo, não um dia, mas dia após dia após dia, e milhares de doentes de todas as cidades naquela parte do mundo estavam fazendo filas nas ruas, porque Pedro tinha que orar para eles, e a sombra dele tocava eles e eles eram curados. Você está ouvindo o que eu digo? Somente andando, e o poder de Deus estava nele de uma forma tão grande, que tocava aquelas pessoas doentes com a sua sombra, quando passava ali, e aqueles aleijados começavam a andar, e os cegos começavam a enxergar, e os surdos começavam a ouvir. Esse era o homem que pregou a grande mensagem no dia de Pentecoste, que tecnicamente foi o começo da igreja, e viu 3.000 pessoas serem salvas aquele dia. E Pedro, influenciado por esses pregadores que vieram de Jerusalém, e ele se retirou dos gentios, e a maioria da igreja era feita de gentios, não queriam ter nada a ver com ele, porque ele agora vivia a lei. E a sua influência influenciou Barnabé, o grande amigo de Paulo. Barnabé, que foi com Paulo na sua primeira jornada missionária. E Pedro era mais velho que Paulo. Ele era o príncipe dos apóstolos, mas nada disso é o critério. O critério não é, será que você é mais velho ou mais jovem do que ele? Eles ficaram chateados com Gabriel. Você é jovem demais. Você não tinha que falar o que você disse. Você é jovem demais. Alguém ligou e falou, é por isso que adolescentes não devem estar atrás do púlpito. O Johnny falou para ele assim, como assim adolescente? Gabriel é um adolescente. E ele disse, ele é casado e tem 3 filhos. Ele tem 34 anos de idade, não é mesmo? Mas a idade não é o critério. O que você fez no passado não é o critério. Paulo se levanta e na frente da igreja inteira
ele juntou a todos, e a Bíblia diz que ele se levantou e resistiu Pedro na cara. E ele disse: Jesus Cristo já cumpriu a lei, está cumprida, e hoje todo aquele que quiser pode. Liderança, liderança, liderança. Se Paulo não tivesse feito o que ele fez naquele dia, há uma possibilidade que não estaríamos aqui hoje. Pense nisso. Você disse bem, e o que Pedro fez? Eu não sei o que ele fez, mas há evidência de que ele aceitou o que Paulo disse. Porque ele escreveu a respeito de Paulo depois e disse: nosso querido Paulo. Eu vejo nosso padre católico que está para perder o emprego. Chegou até a maior igreja em Wittenberg, na Alemanha. Na verdade começa com um W, mas se pronuncia com um V. Wittenberg, na Alemanha. E pregou as suas 95 teses naquela porta. E dizia muitas coisas, mas dizia a igreja católica que aquele ex-padre disse: o justo não deve viver pela igreja ou por penitências. O justo deve viver, o crente deve ser justificado pela fé. Glória a Deus, liderança, liderança. Judá estava a caminho do inferno por causa da liderança inapropriada. Seu rei era sem Deus. Ele ainda tinha sacrificado seu filho ao Deus Baal. E deitado aquele bebê nos braços abertos dessa monstruosidade, e eles acendiam fogo ali debaixo, e sacerdotes com roupas pretas tocavam tambores para abafar o grito daqueles que estavam sendo cozinhados vivos. Deus nos ajude. Eu quero te dizer, se você tentar criar seu filho sem Deus, você está sacrificando esse filho a espíritos demoníacos. Mãe, se levante pelo que é certo. Pai, se levante pelo que é certo. Como adolescente, eu tentei me desviar do chamado de Deus na minha vida e em meu coração. Mas minha mãe e meu pai não me deixavam. Glória a Deus. Eles não me deixavam desviar. Quando eu não ia na igreja tocar piano para o meu pai, a minha mãe e o meu pai voltavam para casa do culto, entrava no meu quarto, me beijava e eu fingia que eu estava dormindo. Ela não sabia, mas eu me lembro cada um daqueles beijos que ela me deu. E ela dizia: Senhor, o Jimmy Swaggart, meu filho, vai pregar o teu evangelho. Glória a Deus. Alguém nesse lugar tem que glorificar a Deus. Você não pode fugir desse tipo de amor. Deus sabe responder orações. Primeiro o Jerry começou a ir comigo. Eu e o Jerry, a gente ia, tocava toda noite para o meu pai, para minha mãe. Então a minha irmã veio, chegou um dia e disse: a garota mais bonita que você já viu acabou de entrar no coral. E eu falei assim com ela: não estou interessado.
Mas aquilo ficou. E eu estava ali naquele domingo de manhã, olhando para aquele coral. E eu encontrei ela. Eu encontrei ela. E meu coração ficou. Alguém disse: mas pregador, você não tem bom senso de saber que a sua esposa está ali? Eu estou falando dela mesmo. Glória! Aleluia! Mas meus pais eram líderes espirituais. E a maior liderança que você pode ter é afetar os seus filhos e suas filhas por Jesus Cristo. Eu não sei quantas vezes eu fui até a porta voltando da escola. Sabe, quando eu era um garoto, nenhuma porta naquela casa tinha uma tranca. Nós nunca trancávamos a porta. Os tempos estão diferentes. Agora talvez, nós não tinha nada que valia a pena ser roubado. Pode ser que essa era a razão. Mas nunca tivemos. E eu entrava depois da aula e a minha mãe estava cantando. E Deus é testemunha. O poder de Deus estava sobre ela. E ela cantava. Oh, it's victory in Jesus, my Savior forever. Oh, He sought me and He bought me with His redeeming love. Oh, He loved me ere I knew Him, and all my love, it's to Him. He plunged me to victory beneath that cleansing flood. Eu olhava para ela, sabe, todo o meu braço arrepiava. Liderança. Liderança. Quando pararmos de pregar a cruz nessa igreja, quando pararmos de pregar o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas aqui nessa igreja, quando pararmos de pregar a cura divina, que Ele é quem cura, que Ele, Jesus Cristo, é aquele que cura nossas doenças, quando pararmos de tentar levar essa palavra ao mundo inteiro, eu oro que alguém transforme isso aqui em um posto de gasolina, porque não vai valer nem 2 centavos. Mas enquanto eu estiver aqui, enquanto o Doni estiver aqui, enquanto o Gabriel estiver aqui, enquanto esses outros pregadores estiverem aqui, esse grande e glorioso evangelho será pregado sem medo ou sem comprometimento ao mundo inteiro. Paulo teve que lutar contra os problemas que eles tinham contra a graça, todo o seu ministério. Mas ele não desistiu. E ele nunca comprometeu nem um pouco. Acás vai até Damasco, na Síria. E agora ele é alguém que paga impostos para a Síria, para Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, não Síria, da Assíria. E aquele tolo vê na frente do templo de Baal esse altar. E ele pede Tiglat-Pileser, que trouxe o altar com ele da Assíria, de Nínive. Porque eles faziam isso para sacrificar para os seus deuses. E ele pede a Tiglat-Pileser se eu posso ter o modelo desse altar, porque eu quero um assim.
lá em Jerusalém. Por que ele queria um altar para Jerusalém, já que ele já tinha o seu próprio? Tiglat-Pileser dá a ele os designs, o modelo, e ele leva-o até Urias, o sumo sacerdote, e esse é o tolo número 2. E ele constrói o novo altar, e eles levam o altar que estava diante do Senhor. A Bíblia diz diante do Senhor, e eles colocaram ele de lado. E a Bíblia, no versículo 15, diz que ele diz: eu não sei o que vou fazer com isso, mas eu vou inquirir nele. Mas não deveria ter sido traduzido dessa forma, foi traduzido da forma errada. Na verdade diz: eu não sei para que eu vou usar isso, então coloque ele de lado. E ele oferecia sacrifícios nesse novo altar. E o altar de Deus foi deixado de lado. Isso é exatamente o que a igreja moderna está fazendo hoje. Você está me entendendo? Eles estão pegando as maneiras do mundo emprestado. A cruz de Cristo está deixada de lado. Não precisamos mais disso. Nosso altar é lindo, ele está dizendo: Suega, o que você faz não funciona mais. Por que você não deixa eu mandar mais ou menos 1000 e-mails para você, de pessoas do mundo inteiro, bêbados que foram libertos, vidas transformadas, os doentes que foram curados, os cativeiros quebrados, o poder de Deus verdadeiro? Por que você não me permite mandar uns e-mails para você? Não, o seu novo altar não funciona. E ele oferecia sacrifícios naquele novo altar. O que estava errado com aquilo? Ele está oferecendo cordeiros, oferecendo holocausto, e holocausto, oferta de bebidas, todo o sangue dos holocaustos. O que está errado com isso? Havia todo tipo de coisas erradas com aquilo ali. Vamos olhar para o altar que ele deixou de lado. É por isso que eu te disse antes. Uma igreja diz que o batismo com as águas é a resposta. Não, você criou um novo altar daquilo ali. Outros dizem que a igreja é a resposta. Não, você criou um novo altar. Somente a cruz é a resposta. O altar que Deus fez com que Salomão construísse, ele deu os planos para Davi. Escute só, esse altar que foi designado por Deus, aonde o fogo tinha que arder 24 horas por dia, 7 dias por semana, aonde o cordeiro e os bois, os bodes, tinham que ser colocados ali naquele altar, e os seus corpos eram consumidos, que tipificava o Senhor Jesus Cristo. E o grande capítulo 53 de Isaías, que eu disse para você no começo dessa mensagem, ele era oprimido e afligido, e ainda assim não abriu sua boca. Como uma ovelha ele foi levado ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Todo cordeiro oferecido naquele altar tipificava Jesus Cristo e o preço que ele iria pagar pela minha e pela sua salvação. Aquele altar tinha 30 pés de largura. 30 pés é mais ou menos daqui
até a parte de trás daqueles bancos ali. 30 pés de largura e tinha 30 pés de comprimento. Tinha 7,5 pés de altura. E o que isso tem a ver com alguma coisa? Escute, os santos santos no templo, aonde ficava a Arca da Aliança, aonde o querubim olhava para baixo para o propiciatório, e aonde Deus habitava, entre o propiciatório e o querubim, é aí que a Bíblia diz que o altar estava diante do Senhor. Naqueles santos santos dentro do templo, a Arca da Aliança, o propiciatório e o querubim, aquele altar era exatamente do mesmo tamanho do Santo dos Santos. O Santo dos Santos tinha 30 pés de largura e 30 pés de comprimento, que quer dizer que a graça de Deus é tão grande quanto o julgamento de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu quero repetir, aquele altar foi designado daquele tamanho por Deus. O Senhor não disse para Davi, construa qualquer altar. Não, ele disse que tem que ter 30 pés de largura e 30 pés de comprimento. Isso significa que a minha graça e a minha misericórdia, tipificada pelos sacrifícios, vão ser tão grandes quanto o meu julgamento. E em cada quina haviam 4 chifres, um em cada quina, norte, sul, leste e oeste. Os chifres que saíam para fora, não para dentro, mas para fora no lado norte, para fora do lado sul, para fora do lado leste, para fora do lado oeste. Glória a Deus, porque aqueles chifres apontavam para Baton Rouge, Louisiana. Eles apontavam para todo o mundo, para qualquer um que queira possa vir e beber da água da vida gratuitamente. E o novo altar que a igreja está gritando hoje que não funciona, eu digo o antigo altar, eles falam que não funciona mais. Precisamos de um novo altar. Senhoras e senhores, toda pessoa que já entrou através daquelas portas de pérola, até hoje que ainda vão entrar, foi por causa daquele antigo altar. Toda vida que já foi transformada pelo poder do Deus Todo-Poderoso, foi por causa daquele altar. Neil Trotter, que construiu a base missionária Pacific Gardens em Chicago, no Illinois, antes de aceitar a Cristo era um bêbado de marca maior. Billy Sunday foi salvo debaixo do ministério desse homem. Mas deixa para lá. Ele estava tão preso pelo álcool que quando seu filhinho estava morrendo e o médico disse: existe um remédio que talvez possa parar essa doença. Ele escreveu o nome, colocou na mão do Neil Trotter, o pai daquele neném, e disse: aqui, 35 centavos, olha, 35 centavos naquela época valia muito mais do que hoje, e vá comprar o remédio, rápido, talvez vamos salvá-lo. Esse homem estava tão preso pelo álcool, que ele pegou os 35 centavos e comprou uma garrafa de uísque com ele. E a criança morreu. Ele estava em uma condição tão ruim, você pode dizer, mas aquele homem tinha mesmo que morrer. Olha, o pecado vai te levar mais longe do que você quer ir, e vai custar mais para você do que você pode pagar.
quando enterraram aquela criança, ele chegou até o caixão e tirou os sapatos daquele pezinho e os levou e os vendeu para beber. Eu quero te dizer, todo o intelectualismo no mundo inteiro, toda a terapia, psicologia no mundo não podem ajudar uma mente que está tão transtornada como aquela estava. Mas Jesus Cristo pode. O antigo altar pode. O antigo altar pode. E o Mel Trotter, milagre dos milagres, ouviu a grande história que Jesus salva, independente de quão desprezível ele tinha sido. Assim como eles cantaram aqui. Jesus got a hold of my life, and he won't let me go. Oh, Jesus came into my heart, came into my soul. Well, I used to be oh so sad. Now I'm free and glad that Jesus got a hold of my life, and he won't let me go. Eu quero te dizer uma coisa, o Jesus que transformou o Mel Trotter e outros milhões de pessoas pode te transformar hoje. Oh, Jesus got a hold of my life, and he won't let me go. I said, Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so sad. Now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and he won't let me go. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Eu quero que a França, o Gabriel e os irmãos, por favor, eu quero que eles venham se colocar de pé aqui. Eu sinto que o Senhor está falando com corações aqui hoje. E eu quero te dizer que o seu mundo pode mudar e mudar para melhor. Eu quero te fazer uma pergunta, vocês que estão aqui, vocês através da televisão, pela rádio, pela internet também. Se você saísse dessa porta e morresse antes do sol se pôr, você estaria pronto para ir? É melhor responder essa pergunta. Pense nisso. Veja bem, eu não tenho dúvida, eu não sei, mas eu não tenho dúvida de que existem pessoas aqui nessa manhã que estão presas pelo pecado de alguma forma. E eu não quero saber como. Deus vai resolver isso aí. Nós vamos orar e eu quero que você venha. Não estamos pedindo você para se juntar a essa igreja, estamos pedindo você para transformar sua vida. Na verdade, eu quero dizer, permita que Jesus mude sua vida. Mas você precisa vir até Ele para que Ele faça isso. E eu quero que você venha até aqui, não importa quem você é, jovem, velho, preto, branco. Eu quero que você venha. Jesus got a hold of my life, and he won't let me go. I said, Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so sad. Now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and he won't. 2 or 3 of you ladies to come stand behind this dear sister. The Lord is speaking to you. I want you to come. Jesus got a hold of my life, and he won't let me go.
Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor, por alguns instantes. E você, pela televisão, pela rádio, pela internet. Deus está onde você está. E o seu mundo pode mudar em apenas alguns instantes. Eu quero fazer a oração do arrependimento. Já orei com milhões de pessoas e não estou exagerando, neste mundo inteiro. E eu quero que você ore comigo. Repetir palavras não salva ninguém, mas se você acreditar no que você está dizendo, então você vai ser salvo. E em alguns instantes o seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Abaixe a sua cabeça. E eu quero que você, pela televisão, pela internet também, abaixe a sua cabeça, por favor, e vamos orar. Querido Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, como tenho vivido. Perdoa-me, por favor. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e Ele vive. E nesse momento eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu faço dele o Salvador da minha alma e o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra, que não pode mentir, eu sou lavado, estou limpo, sou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, louvado seja Deus.